Vamos conversar então agora um pouco sobre isso. A questão do trabalho de Maria após a desencarnação de Jesus. Então, é aí que entra a participação de João Evangelista. Depois de estabelecida a casa do caminho, não é? Em que a figura de Judas, após o suicídio, é completada no grupo apostólico pela participação de Matias, né? Matias, aliás, que é o mesmo Zaqueu em que Jesus visitou. Ele trocou de nome no fenômeno de batismo e que é o nosso Bezerra de Menezes, no dizer da Ivônia do Amaral Pereira. Bezerra, grande amigo e servo de Maria de Nazaré. Então, no caso, depois de estabelecida a casa do caminho, tudo isso devidamente já estruturado, João parte pelo mundo para pregar. É assim que em Éfeso, hoje a atual Turquia, ele mantém a sua casinha, a casinha de Maria, casinha abençoada, de tantas vibrações. O nosso Divaldo, agora há pouco tempo, esteve lá visitando esta casinha. Eu estou planejando, talvez daqui a uns 2 anos, fazer esta viagem. Então, ali, ela implantou o serviço da caridade cristã. Ali Paulo de Tarso esteve com ela, beijou as suas mãos, passou uma noite toda ouvindo os comentários de Maria sobre a infância de Jesus e os primeiros momentos de Jesus aqui na terra entre nós. E no caso, ali ela começa então o trabalho da caridade. Todos os que passavam por ali, mendigos, sofredores, almas aflitas, era uma pousada, ela aproveitava não só para atender com a sopa quente, com o auxílio aos enfermos, com o cuidado das feridas, mas ela aproveitava, antes de tudo, para falar das bênçãos do consolo do seu filho. E era então ela, como discípulo, que narrava as coisas de Jesus. Por isso que o Evangelho de João, diz o grande escritor Orígenes, um dos principais pais da igreja, ninguém pode entender João sem antes colocar Maria no coração. Eu convido o leitor para, quando estudar o Evangelho de João, fazer uma oração a Maria, trazer a feminilidade para o coração, para entender que ali, João ouvindo aquelas conversas, e em cima daquelas conversas ele se inspira para escrever o seu Evangelho, que é tão doce, que é tão intuitivo, que é tão feminino. Qual a visão espírita de Maria? Então, a Federação Espírita Brasileira, no seu dever, antes de tudo, de consolar, de orientar o movimento espírita, ela tem, entre tantos e tantos livros, 2 importantíssimos. Um, Elucidações Evangélicas, de Antônio Luiz Saião, em que ele tem a capacidade de resumir Mateus, Marcos, Lucas e João e explicar, à luz da doutrina espírita, os comentários à luz da codificação. Então, no caso, Maria ali é muito bem tratada. E a visão é de que ela é uma missionária, uma enviada de plano especial, que veio à Terra não só com a missão de materializar Jesus entre nós, mas mais que isso, antes de tudo para exercer o serviço da caridade, da fé e da esperança, e na feminilidade ou na sensibilidade de mulher, colocar algo que o ambiente judaico tinha esquecido, ou não valorizava tanto, naquela época, convenhamos, a figura da mulher. Então o papel da feminilidade era muito importante para que o evangelho não ficasse apenas na sua visão masculina. Era necessário ser masculino o evangelho, porque naquela época só os homens poderiam pregar. Por isso que Jesus teve de vir num corpo masculino. E só pôde pregar depois dos 30, porque a lei dizia dos judeus que o homem só poderia falar em praça pública depois dos 30. A situação era tão complicada para a mulher que, diz Paulo de Tarso, que ela só poderia consultar o marido em casa e nunca em praça pública. Então a presença de Maria como alguém que pratica a caridade, que exerce a fé e que transmite a mensagem da esperança foi fundamental para poder oxigenar numa linguagem doce e meiga a mensagem também da lei divina que veio consubstanciada no Evangelho. Jorge, existe um livro, Memórias de um Suicida, psicografado pela médium Ivone Pereira, que fala do Instituto de Maria. Fala um pouquinho sobre isso para nós. Diz o texto que quando do Evangelho
de João, que quando ela foi colocada como a mãe universal da cristandade, ela pediu então para amparar os sofredores. E o primeiro grande sofredor ali imediato das páginas escriturísticas foi a figura de Judas, que não conseguindo suportar o ato praticado, e aqui o nosso respeito pelo trabalho de Judas, convocado como os outros por Jesus, ele se deixou levar pelo suicídio. E Maria foi até as regiões de sofrimento onde que ele se encontrava para resgatá-lo. E é neste resgate que ela pede a Jesus para ser não só a mãe universal da cristandade, mas a mãe dos desgraçados, daqueles que sofrem, dos angustiados que se encontram no vale de lágrimas. É assim, então, é autorizado que seja fundado em torno do planeta o chamado Hospital Maria de Nazaré, essa instituição belíssima que o livro Memórias de Suicida traz para nós. Aqui é até um parênteses, o livro Memórias de Suicida foi recebido pela Dona Ivone antes do livro Nosso Lar, de André Luiz. E mostra então os caravaneiros ou os legionários de Maria, entre eles duas figuras proeminentes, Bezerra de Menezes e Bittencourt Sampaio, né, exercendo esse trabalho de, em nome de Maria, amparar os sofredores, os angustiados. Falar de Maria é sempre algo muito emocionante, né, Jorge? Nossa. Você tem uma pesquisa muito linda que acabou sendo um livro. Nos fala um pouquinho sobre isso. Então, eu escrevi um livro chamado Regina, o Evangelho de Maria. Regina quer dizer rainha, né? A rainha dos céus, né? Então, Regina, o Evangelho de Maria. Esse livro foi feita uma pesquisa, não só nesse livro da Dona Ivone do Amaral Pereira, mas nas principais obras da Dona Ivone e na obra mediúnica de Divaldo Pereira Franco e do nosso querido Chico Xavier, bem como de Allan Kardec, evidentemente. Então, essa pesquisa que gerou esse livro, nós entregamos à Aliança da Fraternidade, que fica no Andaraí, na rua Paula Brito, 715, onde nós falamos todo quarto sábado, às 9 horas da manhã, sobre temas evangélicos. E ali, nessa instituição, nós demos esta obra, que eu reputo assim como uma grandeza. Já era da vontade do Bittencourt Sampaio, no século XIX, escrever esse livro. E então, nós sempre ficamos ali atentos a essas coisas sobre Maria, as pesquisas evangélicas, reunimos todo esse material e acho que nós concretizamos, porque sentimos, e outros médios disseram também, a presença muito querida do Bittencourt Sampaio conduzindo o nosso trabalho. Suas palavras finais, Jorge. Olha, que Maria seja uma bênção na sua vida e que a gente possa ficar acolhido no manto dela como um pássaro que fica abrigado num ninho confortante. Muito obrigada pela sua presença no nosso programa. Eu que agradeço, Karine.